Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados pela internet. Vamos retomar nossa leitura da mensagem A Era da Igreja de Tiatira. Na última oportunidade, encerramos a leitura na página 190. E o irmão Brana diz: E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é o mistério Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, nenhum pensamento senão o dele, nenhuma liderança senão a dele. Mas o que dizer a respeito desta igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando de reis, príncipes e nações, controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo até que, por sua vez, tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas bastardas dele. Ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos ela sangueou e destruiu. Ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir, e embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus, e sua cidadania estava no céu, e a esses ela não podia destruir. Deus guardou o seu pequeno rebanho, ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém, Deus preservou e dele vieram mais fiéis. Assim, Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e de sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre a Igreja Católica Romana e sua forma de adoração pode ver porque esta cidade de Tiatira foi escolhida pelo Espírito para representar a Igreja na Idade Média. Aí está, bem diante de nossos olhos. Tópico: a era. Tópico bem curto, o irmão Brana vai dar apenas a duração da era. E ele diz: a era de Tiatira foi a mais longa de todas elas. Durou cerca de 900 anos, desde 606 até 1520. O mensageiro. A igreja por muito tempo havia se dividido em dois grupos, o ocidental e o oriental. De vez em quando um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja a um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis. Verdadeiramente bem-sucedido por um tempo, seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia de Roma. Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular, tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser o mensageiro para esta era, quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve dois homens nas Ilhas Britânicas, cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles, São Patrício e São Columba. Foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro. Embora o mensageiro da era de Tiatira fosse São Columba, quero falar um pouco sobre a vida de São Patrício, como um exemplo para nós e também para mostrar a mentira da alegação de Roma, de que São Patrício, assim como Joana d'Arc, foi mais um dos seus. Patrício nasceu da irmã de São Martim na pequena cidade de Bonaverne, às margens do rio Clyde.
Um dia, enquanto brincava à beira-mar com suas 2 irmãs, uns piratas se aproximaram e raptaram todos os 3. Para onde as irmãs foram, ninguém sabe, porém Patrício, seu nome era Sucate, foi vendido a um capitão na Irlanda do Norte. Sua tarefa era cuidar de porcos. Para fazer isto, ele treinou cães. Tão bem treinados eram seus cães que pessoas de longe e de perto vinham comprá-los. Em sua solidão, ele voltou-se para Deus e foi salvo. Então veio o desejo premente de escapar e retornar ao lar e aos seus pais. Ele idealizou um plano que empregava grandemente a sua habilidade como treinador. Ele ensinou os cães a deitarem-se sobre ele e cobrirem seu corpo cuidadosamente e não se moverem até serem mandados. Assim, um dia, quando seu dono vendera diversos cães, Patrício mandou que os cães, exceto o líder do bando, entrasse no barco. O líder do bando, ao qual ele então dera um sinal secreto, fugiu e se recusou a embarcar. Enquanto o patrão e o comprador tentavam pegar o cão, Patrício entrou no barco e sinalizou aos cães para cobri-lo. Depois, com um assobio, trouxe o líder do bando para dentro do barco e sobre ele. Uma vez que Patrício não estava em nenhum lugar à vista, o comprador içou a vela e fez-se mar afora. Depois de se assegurar que o capitão estava bastante longe para voltar, Patrício deu outro sinal aos cães que fez com que eles tumultuassem. Então ele apareceu e disse ao capitão que, a menos que ele o deixasse em terra firme no seu lar, ele mandaria os cães continuarem tumultuando e assumiria o comando do navio. Entretanto, o capitão era cristão. E quando ouviu a história do rapaz, de bom grado deixou-o em terra firme no seu lar. Lá Patrício foi para a escola bíblica e retornou à Irlanda, onde pela palavra e pelo poder de Deus, com muitos sinais e prodígios, ganhou milhares para o Senhor. Em nenhuma ocasião sequer ele foi a Roma, nem em tempo algum foi comissionado por Roma. A verdade é que quando Roma finalmente fincou o pé sobre a ilha, e quando viram que o tempo era oportuno, mataram mais de 100.000 cristãos que através dos anos tinham crescido a partir do grupo original que tinha vindo ao Senhor sob a direção de São Patrício. Encerramos na página 192. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.